Oi, gente, tudo bem? Aqui é o H-Sauer e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de opinião. E hoje eu tô aqui para falar o que eu acho dos buffs. Já avisando de início, não vai ser muito bom não o que eu vou falar. Enfim, vamos começar aí, espero que vocês gostem aí do tema. Para começar, a gente tem que falar o que são os buffs, né? Igual da outra vez. Basicamente, eles são meio que bonequinhos que buffam acessórios, poderes e hipercargas de um Brawler, dando novos efeitos nele. Eu não diria que é um buff. A proposta é para ser meio que um buff. Mas nessa mecânica tem muito problema. E o primeiro delas é a mecânica em si. Isso não é só um problema para os buffs, né? Mas não deixa de ser um problema, claramente. Que no caso é a força desbalanceada deles. Já que a maior parte deles são muito quebrados. Em especial os buffs da Ames, que estão, meu Deus, muito fortes. Eu digo isso não é especial dos buffs, porque já aconteceu com as hipercargas, né? Só que com os buffs não é só uma habilidade que tá quebrada. Mas, tipo, são as habilidades em geral. Além de que mexem na hiper, no acessório e no poder de estrela. Diferente da hiper, que era só um detalhe a mais no Brawler, o buff é uma coisa que engloba meio que o Brawler inteiro. Assim, né? Tipo, todas as habilidades. Só não engloba as engrenagens, porque eu tenho certeza que eles vão tirar as engrenagens. Certeza absoluta. Tipo, na tela lá nem aparece mais as engrenagens, enfim. Eu acho que as pessoas deveriam pensar melhor nas próximas levas do que simplesmente fazer uma mecânica super quebrada e largar assim por um mês, igual as Zippers, né? Porque, tipo, quem é novo, assim, no Brawl Stars, não tava aí desde o começo das Zippers, as Zippers era meio que assim, né? Lançava 6, tipo, igual os buffs no começo, né? No começo tinha poucos Brawlers que tinham, aí lançava 6, esses 6 Brawlers que ganhavam ficavam muito quebrados. Não era igual as zippers do final, que tipo, tinha assim, as zippers quebradas, mas também tinha as zippers antigas, que já eram fortes, então meio que desbalanceava essas zippers novas. Não, como as zippers antigas, né? Tipo, por exemplo, a primeira leva, que foi a Shelly, Cold Spike, Pearl... Eu não lembro os outros dois Brawlers. Enfim, mas eram os 6 primeiros Brawlers. Aí, tipo, ficava quebrado assim por um mês. E eles ficavam muito quebrados, muito forte. A gente tinha que esperar eles cagar a hipercarga pra cagar pra fazer o Brawler ficar pior. Tipo, no final das Hypers era o quê? Todos os Brawlers tinham hiper. Então não tinha como esses Brawlers ficar muito forte. Agora, no começo tinha, sei lá, tipo, 6, 12, né? Tipo, conforme a atualização ia chegando mais 6. Mas, sei lá, no comecinho, vamos contar no final de 2023, tinha umas 12 hipercargas, por exemplo. Aí tinha essas 12 hipercargas e ficava, né, só 12 Brawlers com ela. Aí não tinha como os Brawlers que não tinham hipercargas competir com os que tinham hipercarga. E tá sendo agora a mesma coisa com os buffs, né? Que a gente tem poucos Brawlers com buffs. Então, os Brawlers que não tem, é muito difícil eles conseguirem competir com os que tem. Só se for um counter direto, tipo, sei lá, a Shelly com... o Griff com Mortis, por exemplo. Porque aí, tipo, não tem nem o que o Mortis fazer com 5k de dano. Mas mesmo assim, os buffs estão muito quebrados. Essa força, né, dá o fato de que a Supercell achou uma ótima ideia de dar um monte de efeito aleatório pros Brawlers afetados, né? Que é diferente. Eu tô usando as hipercargas de exemplo porque elas também foram a mesma coisa. Uma habilidade que ia chegando de 6 em 6 Brawlers que quebrava esses Brawlers. E, tipo, na época das hipercargas, dava um novo efeito pra Super, sim, né? Mas, tipo, o foco era esse efeito, né? Então era só nerfar o efeito que tava bom. Tipo, por exemplo, os primeiros efeitos também não eram nada demais. Tipo, o Colt e a Shelly Spike faziam a mesma coisa, né? Aumentava o range delas. A Pearl deixava a super dela ficava um tempo lá, que até hoje é uma bosta. Nunca foi bem. Provavelmente a Supercell com certeza vai aproveitar os buffs aí para reworkar algumas hipercargas que são muito ruins. Talvez seja até por isso que ela ainda não reworkou nenhuma.
A do Bull também, que ele ficava imortal durante o dash. E o outro eu continuo esquecendo quem que é. Se eu lembrar no meio do vídeo eu falo, se não, vocês podem deixar aí nos comentários, porque eu realmente esqueci. Enfim, então as hippers elas mudavam, né? A super do Brawler. Agora os buffs, eles dão novos efeitos pro acessório, pro poder de estrela e pra hiper também. A hiper que já é um buff no Brawler. Tipo, já dá um buff na super do Brawler, né? Dá, tipo, efeitos que deixam ele mais forte por alguns segundos. Deixa o Brawler mais forte ainda. Tipo, vamos dar alguns exemplos aqui. O Spike, que o tiro pega 2 vezes. Se é pego naquele tiro lá, você morre, mano. Tipo, tem uns Brawler, muito Brawler que deve levar hit kill do tiro do Spike. Ou a Ames, né, que na veneno, pô, ela já dá muito dano. Aí se você conseguir escapar vivo, você ainda fica envenenado. O Frank, né, que tipo, durante todo o efeito da hipercarga, o tiro dele sai rápido, mesmo com tudo de vida. O Colt, que o tiro dele sai muito rápido, fica muito difícil de fugir. O Mortis, o efeito não é muito bom, a cada tiro lá já aparece aquele morceguinho lá que cura um pouco da vida dele. E a Shelly faz a super ficar maior ainda, ou seja, maior, mais dano, entendeu? Então, tá entendendo? O bagulho, a hiper, já deixava ele mais forte, aí tá deixando ele mais forte. A mesma coisa com o acessório do poder de estrela. Ele já era uma coisa que melhorava o Brawler, né? Só que nesse caso fazia um pouco principal do kit do Brawler na época. As hippers mesmo, existindo desde 2023, tecnicamente ainda é um conceito meio mais recente, né? Aí, tipo, acessório, né? Eles davam uma... Tipo, por exemplo, eles faziam Brawlers terem uma mecânica de defesa. Poder de selo também é uma passiva que ajuda o Brawler. Tipo, dando de exemplo os Brawlers, né? Que ganharam buff, tipo o Colt, que ficava mais rápido, né? Mais rápido, o tiro ficava com mais alcance, a Shelly, né, que cura quando fica com um pouco de vida, enfim. Só que aí agora esses efeitos já tinham muito efeito, tem mais efeito ainda. Tipo, vamos dar de exemplo a Ames, que eu tô dando de exemplo o vídeo inteiro. A Ames, tipo, nos acessórios, o acessório dela mudou, o de empurrar. Que antes era igual ao do Eugênio, né? Agora você mira e empurra o cara de lá mesmo. Aí o que acontece? Ele empurra, aí com o buff, além de empurrar, se o cara bater na parede, vira um poder estrela do Gale, que o cara paralisa, mano. Ou outro acessório, né, que atravessa a parede, que dá lentidão, mano. Que dependendo da situação, tipo, agora, antes aquele acessório só servia pra, tipo, alguém entra atrás da parede, você dá um dano, você finaliza. Agora você pode usar esse acessório, tipo, como uma... Eu não sei dizer um acessório que só deixa lento. Tipo... Enfim. Mas basicamente você pode usar pra meio que... dar lentidão no cara e chegar no cara. Não precisa nem usar mais como pra finalizar, ou pra acertar atrás da parede. O poder de estrela dela também. O que deixava o cara com menos dano quando ficava na ult, agora também deixa o cara com menos dano quando acerta o tiro. Esse não tem muita gente usando, mas creio que tenha ficado forte também, né? Porque ela fica tirando você o tempo todo, você fica com dano baixo o tempo todo. E o outro é ridículo, mano. Tipo, 1 segundo de... Você pode até falar que 1 segundo de invencibilidade não é nada. Mas pensa comigo. O poder de estrela faz ela curar. Se você ficar invencível, seja por 1 segundo, além de você usar pra escapar de dano, tipo, por exemplo, Dynamite, você tá miado, Dynamite joga ult em você, você usa a ult, fica vivo. Além disso, se você estiver perto, se alguém estiver na área do seu super, você ainda cura, mano. Aí, tipo, você tá todo miado, você usou a super ali, não morre e cura. E a hiper, né, como eu falei antes, dá o veneno. Então você tá me entendendo? Tipo, tá entendendo esse negócio que eu tô falando? Que
os Brawlers, as pessoas só tacou um monte de efeito aleatório neles. Tipo, por exemplo, como eu falei, tipo, no geral, assim, da Ames, antes ela empurrava, dava slow com a super, atacava através da parede com outro acessório, né, empurrava com o primeiro acessório, tirava um pouco do dano com o poder de estrela e curava. Agora, além disso, ela ainda dá veneno, paralisa, dá slow no outro acessório, diminui o dano com o acessório e fica invencível. Tá entendendo? E isso aconteceu com todos os Brawlers. Teve os Brawlers que tiveram menos efeito que outros, tipo o Spike, né? Que mesmo, também ficou muito forte os poderes de estrela e todos os negócios dele, mas não tá tão forte quanto a Ames. O Mortis é um bom exemplo também. Que, por exemplo, tipo, o acessório da Parro do Pênis. Antes você rotar, você ativava o acessório de perto ali, você dava 2.000 de dano. Agora, mano, você dá 3.000. E se você não tiver com engrenagem de dano? Você dá quase 4.000 de dano com acessório. Você não entende que o Mortis virou uma máquina. Virou uma máquina de matar. E sem contar que ele também é a mesma coisa. Fica invencível por causa dos buffs, né? Fica invencível no poder de estrela. No outro poder de estrela ele também fica mais forte, que eu não lembro o que faz direito. Outro acessório da TP, mas esse aí é mais uma coisa nova, não tem nem a ver com buffs, né? E aí, tipo, é engraçado pensar no Mortis, porque, tipo, a Supercell dá um monte de efeito no Brawler, mas ele ficou quebrado por causa de um efeito, de um acessório. Entendendo? Tipo, eu entendo aí, em questão de balanceamento é isso, né? Nem que falar. Porque é muito difícil, deve ser muito difícil balancear isso. Porque pensa, não pode. Quer dizer, né? Eu não sei se deve ser todo jeito. Porque, tipo, a Supercell não precisa necessariamente nerfar todos os buffs, né? Só nerfar aí o que tá deixando forte, tipo o Mortis. Nerfa o de acessório ali, o de dar mais dano no acessório e pronto, acho que já dá, né? Já ajuda. Porque o que tá deixando o Mortis quebrado é esse acessório. Porque, pô, o cara chega em você, dá 2 tiros, esse acessório te mata. Que, tipo, com 2 tiros e esse acessório aí, ele dá 7.000 de dano. Tipo, claro, né, que com isso que os caras usam aquela estratégia lá de ficar te miando, porque isso carrega super ainda, mano. Então o cara pode... E o acessório pega né, melhor atrás da parede e carrega super. Então o cara pode ficar ali atrás da parede, você tá atrás da parede ali, ele pode só ficar carregando super em você. Aí ele rusha, dá 2 tiros, uma super, ou 2 tiros, um acessório, acessório super, etc. Aí ele te mata. Tipo, não tem o que você fazer isso. Todos os Brawlers, tipo, a Shelly e o Coach, eu vi gente falando que tá fraco. Eu não diria que eles estão mais fracos. Eu diria, tipo, eles estão sim, né, meio inferiores, mas eu acho que é porque eles são mais esquecidos que os outros Brawlers, então não tem muita gente usando e, consequentemente, não tem tanta gente vendo que eles estão fortes. Mas e também, né, quando você cai com alguém assim, fica bem difícil você counterar. É tipo um coach com um buff de hiper. Meu Deus, se o cara for bom de mira, não tem o que você fazer. Enfim. Então é isso os buffs, né? Eu acho que, tipo, o que eu queria, que eu acho que poderia ser, em questão de. Que eu tô falando, né, de mecanicamente falando, eu acho que os buffs poderiam realmente ser o que o nome fala. Um buffzinho, tipo, por exemplo, na Ames, o acessório de empurrar mais longe. Ou o acessório de atravessar a parede e dar mais dano, porque o dano é nerfado, né? O poder de estrela de cura um pouquinho mais. O poder de estrela de diminuir o dano. Eu achei que era isso, que tipo, ia literalmente, né, tipo, dar pequenos buffs nas habilidades, não que ia tacar uns efeitos aleatórios ali. Tipo, imagina eles no balançado, sei lá, mina. Assim, a ult dela, eles querem buffar a ult dela. Ao invés de, sei lá, dar mais dano, eles fazem a ult envenenar o cara. Não dá, né, pô? Outra coisa sobre os buffs que eu tenho que falar sobre
sobre... Uma última coisa que eu tenho que falar sobre a mecânica é os buffs de hiper tem um grande problema, que é o fato deles aumentar a duração da hiper. Porque isso aí já é além do que é o buff. Tipo, por exemplo, os outros buffs não aumentam, não, tipo, diminuem o quanto carrega um acessório. Ele só, tipo, dá um efeito. Agora, o de hiper, além de dar um efeito que deixa forte o Brawler, ainda por cima aumenta 2 segundos a habilidade. Aí você pode pensar, não, 2 segundos não é nada, né? Tipo, não muda nada no Brawler. Mas pensa comigo. Uma Ames, né? Também comentar. Ela tá muito forte com o buff de hipercarga. Aí pensa, com 2 segundos a mais, dá tempo dela te dar mais tiro que te envenena, dá tempo dela usar outra ult, dá tempo dela talvez até usar outra ult, né, hipercarregada, que não é muito, né, depois que acaba a hiper, mas mesmo assim, dá tempo dela, porque tipo, querendo ou não, a hiper em si, né, aumenta o dano, então ela ainda vai dar um pouquinho mais de dano. Tá me entendendo como isso é meio desbalanceado de se aumentar? Porque aí você tá. Quem tem os buffs já tá muito à frente de quem não tem. Aí então você vai tacar mais uma coisa que vai deixar ainda mais balanceado. Entendeu? O maior problema da mecânica dos buffs é o fato de que os buffs são muito desbalanceados e faz com que quem tenha os buffs fique muito à frente de quem não tem. Tenho certeza que se você pegar, sei lá, um Mortis que não tem buff com quem tem pelo menos o buff de acessório, com certeza o que tem o buff de acessório ganha. Agora, né? E isso de quem tem mais. De quem tem os buffs ficar na melhor, leva ao que eu vou falar agora. Que no caso, né, é a economia dos buffs. Vamos lá. Na época das hipers, você poderia comprar as hipers por gemas, né? Que no caso, né, uma hiper era 80 gemas. Tipo, é aquilo. A hiper em si não era 79 gemas. Porque se você lembrar, era meio que um desconto. Ela, na verdade, era umas 600 gemas, eu acho. Não lembro de cabeça, mas é por aí. Mas depois de 2 semanas, ali, 2 semanas, né? Porque ele mudou depois de um tempo. Mas deixaram essa média aí. Você podia comprar por moeda. Era 5 mil, é caro, mas você garantia sua hiper. Agora, os buffs, você gasta, além de gastar moeda, você gasta ponto de poder, né? Tipo, você gasta as moedas e ponto de poder, você gasta mais ponto de poder do que moeda. E ainda, já que você gasta 1000 moedas e 2000 pontos de poder, que a gente sabe que hoje em dia ponto de poder é um recurso meio escasso. Supercell, tipo, ela vê as pessoas que tem ponto de poder, um monte de ponto de poder, porque tem os brawlers tudo upado. Aí fala, vamos tirar o ponto de poder de todo mundo, porque aí quem não tem todos os brawlers upados se lasca. Aí ela colocou mais uma coisa pra gastar mais ponto de poder ainda. Tipo, ela colocou a chave de buff. Eu vou falar sobre as chaves daqui a pouco. Então você gasta mais ponto de poder, gasta moeda. Tudo isso pra você não garantir. Porque você pega um aleatório. E não seria igual aí, porque eu acho que a hiper ainda vai, porque é 6, né? Aí pensa, você ia ter aí fazendo uma... Eu não sei dizer. Então uns 17, vai. Fazendo uma média aí, você ia ter 17% de chance de pegar o buff que você quer. Aí agora você tem 18. Que continua nessa mesma média, né? Só que continua nessa mesma média de você pegar... Você tem 17% de chance... Eu tô arredondando, eu tô fazendo uma estimativa. Uns 17% de chance de pegar o buff do brawler que você quer. Mas você precisa de 3. Então você precisa... Além de você ter 17% de chance, você tem que ter essa sorte 3 vezes. O que, na minha opinião, é muito problemático. Esse negócio de você precisar de sorte pra ganhar o que você quer. Porque, tipo, por exemplo, pelo preço, vamos comparar com o poder de estrela. Pelo preço. O poder de estrela, você gasta 2000 moedas, mas você tem o poder de estrela que você quer. E cada brawler tem 2. Agora que você gasta 2000 pontos de poder, 1000 moedas,
que como a Supercell fez uma mudança aí que o ponto de poder meio que vale a mesma coisa que moeda, então vai estar nessa mesma média aí. Então, resumindo, você gasta até mais com ponto de poder de estrela. O Brawler tem um a mais, né? Porque tem 3. E você nem escolhe qual que você vai pegar. E se você tiver que escolher, você ainda tem que gastar gema. Que nem vem com desconto. Eu acho, na minha opinião, acho que pelo menos na primeira semana ou no primeiro mês, assim, o Supercell poderia dar um desconto de gemas nos buffs. Se for pra ela fazer isso, tipo, no caso das gemas. Eu ainda quero que muda o preço dos buffs, mas na questão de gemas acho que poderia. Porque, pô, só o buff de acessório. Na minha opinião, eu acho um absurdo você ter que gastar mais quanto maior o poder do buff. Tipo, pô, se for, o buff é o buff, ele não é o poder, não é o acessório, não é o poder de estrela. Ele melhora isso, melhora, mas nem por isso você precisa cobrar 150 num buff de acessório. E um buff de hiper que tecnicamente tem a mesma chance de vir que o buff de acessório, você tem que cobrar 200. Tipo, isso é desbalanceado, mano. Isso aí não faz sentido, porque você literalmente tem a mesma chance de ganhar. Em tudo que dá pra você ganhar um buff. Na chave de buff, na máquina de buff, ou até num drop ultra. Você tem a mesma chance de ganhar todos os buffs. Você não é dividido em buff de acessório, poder de sleeper. Não, é dividido em buff. O buff é a categoria. Não tem 3 categorias para a raridade dos buffs. Não, tipo, não é uma raridade para os buffs. É o buff. É o tipo do buff. O que ele melhora. Então, é uma... Não vou falar. É uma sacanagem a Supercell cobrar mais ainda. E isso, como eu falei, né? É um grandíssimo problema nessa economia dos buffs. Porque pensa comigo, agora pra você upar, fazendo uma estimativa rápida aqui, você precisava de uns 5.000 pontos de poder. Eu tô estimando, tipo, baixo. 5.000 pontos de poder e uns 11.000 moedas pra upar tudo um Brawler. Quer dizer, você precisa de 7.000 moedas, mais os poderzinhos. Tipo, vamos dizer que você precisa de 7.000 moedas pra upar um Brawler do nível 1 pro nível 11. Aí mais a hiper, mais o poder de estrela, um poder de estrela, mais um acessório, já adiciona 8, já fica 15.000. Agora pensa que agora você ainda precisa ter mais 3.000 moedas e mais 6.000 pontos de poder. Que dá aí 11.000 pontos de poder. E 18.000 moedas. Você tá me entendendo? Que juntando tudo, você conseguirá comprar, por exemplo, uma skin de prata e dourada. Não tô falando que você faria isso, mas tô dando um exemplo. Porque, tipo, é muito desbalanceado esse preço, mano. Tipo, não faz sentido. Então, realmente, assim, tem esse problema dos recursos. Porque, tipo, imagina um free to play, mano. Ele, pra upar o Brawler que ele gosta, tem que, tipo, você ganha 10.000 moedas num passe, você precisa de 2 passes pra upar um Brawler, mano. Mais o ponto de poder. Que você precisaria, eu acho, dos 3 passos pra pegar tudo. Contando as chaves. Porque você ganha muito pouco ponto de poder. No geral. Então, o que eu acho que os players vão fazer é ignorar os buffs. Porque, tipo, não compensa. Você gastar um monte de... Você pensa... Você prefere upar um Brawler ou gastar seu recurso num buff que você não tem certeza do que você quer. Tipo, pra quem conhece o canal aí, sabe que eu peguei aí a Ames. Mas eu peguei só porque um amigo me recomendou. Meio suspeito, porque o Brawler favorito dele é a Ames, né? Enfim. Um amigo meu me recomendou e porque eu queria ver, né, realmente se os buffs eram tudo isso. E realmente, muito forte. Então, né, eu sendo um player com Brawler de buff, tenho como falar que realmente eles são muito fortes, mano. Pegar a Ames, por exemplo, em qualquer modo, você não tem que fazer futebral, pique gema, nocaute, muito forte. Só que você precisa de muito recurso. Então, tipo, não compensa, mesmo sendo muito forte, não compensa, mano. É muito caro. Acho que se fosse 1.000 moedas ainda ia ser muito caro. Eu acho que eu vi no vídeo do
Pausa Nerd. Vou deixar aí o canal dele na descrição porque eu citei ele. Ele falou, né, sobre isso e poderia ser 500 pontos de poder, 500 moedas. E eu concordo plenamente, mano. Deveria ser. Porque, pô, você tá pagando por uma coisa que você não sabe que vai vir. É tipo, seria tipo quem compra a caixa, sabe? Por exemplo, uma caixa no evento. Você está pagando gemas sem saber o que vai vir. Só que nesse caso, né, faz parte do evento. Tipo, gema já é uma coisa assim, mais voltado pro cosmético mesmo. Então não tem tanto problema você gastar. Agora, recurso que você usa para upar seus brawlers. E você pode falar, ai, mas eu tenho todos os brawlers upados e tudo mais. Mas pensa comigo, você tem todos os brawlers upados, mas todo mês lança um novo. Então imagina, tipo, até... Não, imagina comigo. Quem é free to play, quem é, tipo, iniciante, nunca vai ganhar uma conta full. Porque, pô, precisa upar tudo, todos os novos, 100... Vamos arredondar. Precisa upar todos os 100 brawlers, comprar todos os buffs. Só pra você ter uma ideia, pra você comprar todos os buffs, você precisa pegar... Se um buff... 2.000 pontos de poder, 1.000 moedas, e você tem 3 buffs por brawler, dá 300 buffs no total. Tipo, tudo. Tipo, não tem ainda, mas tipo, contando tudo. Você precisa de tudo isso de buff, mas... Então dá 600.000 pontos de poder e 300.000 moedas. Pra upar, pra pegar os buffs. Não é nem pra upar todos os brawlers. Tá me entendendo? Até quem tem um monte de pontos de poder acumulado, tá assim, tipo, não tem porquê, mano. Tipo, até quem, não, até quem tem ponto de poder acumulado, alguma hora vai acabar. Porque precisa upar os novos brawlers. Porque é aquilo, mesmo depois do Brawler 100, ainda vai lançando Brawler. Então, esse tipo, até se for a mesma lógica aí das hipercargas, meu Deus, até acabar a Zipper, que tecnicamente não acabou, até pegar todos os Brawlers do top aqui no momento, até o final de 2000, até o começo de 2028 vai. Aí, até lá, já vai lançar mais 24 Brawlers. Ou seja, você ainda vai ter que pegar mais um monte de buff. Você tá me entendendo? Não, você tá me entendendo que isso, no geral, assim, tipo, no começo não tem tanto problema, mas a longo prazo vai criar um problema de economia no Brawl Stars. Tipo, isso é fato. Porque todas as pessoas reclamam de ter muita moeda, de ter muito ponto de poder e ter pouca moeda. Aí, conforme o tempo for passando, as pessoas vão começar a... Você vai ver. Eu marque minhas palavras, as pessoas, que até quem é muito pro player vai começar a reclamar que tá sem ponto de poder porque não tem o que fazer. Tipo, até quem compra o passe, porque vamos falar um pouco do passe, no caso da chave de buff só, né, que eu tô falando dos buffs, que até quem compra o passe plus é só um buff. Pra um brawler você teria que comprar 3 passe plus. Pra todos 18 brawlers dá mais de um ano pagando pra o PS Plus. Então mesmo com... Fica tipo... A chave é o prêmio secundário, né? Porque você compra o passe... Você compra o passe plus pelo que vem no passe plus, não pela chave. Ninguém vai comprar o passe plus pela chave de buff. Essa, na minha... Tipo, tem gente que defende os buffs. Isso é fato. Tem gente que defende os buffs. Mas, pra mim, ó, minha opinião é que os buffs são uma mecânica que a Supercell poderia ter feito uma mecânica boa. Mas a pessoa não pensou em nada. Ela deve ter pensado assim, vamos fazer alguma coisa pra fazer o jogo ter mais conteúdo? O que a gente faz? E o que a gente faz? Vamos fazer uma mecânica assim que a pessoa tem que gastar um monte de recursos, mas tem que ser na sorte. A pessoa não vai escolher o buff dela. Ah, mas e as hipercargas? A pessoa escolhe a hipercarga. Eu não tô nem aí. A gente já tá colocando um monte de gacha no jogo. Vamos colocar mais um. Todo mundo vai gostar. Vai dar conteúdo. Os caras, olha, ganhei esse buff aqui. Ah, mas eu ganhei esse. Vai dar conteúdo. E como é que a gente vai balancear isso? Que balancear o quê? Vamos só tacar um monte de poder, de efeito ali no Brawler e vida que segue.
né? Aí, mas depois de um tempo a gente vai nerfar. Não, a gente nerfa, mas a gente lança mais 6 aí e deixa. É isso que eu penso, né? Tipo, porque os caras não pensou nada. Os caras não pensou em nada. Os caras só jogou a mecânica e falou: aceitem. Eu quero acreditar, defendendo um pouco aqui, eu acredito que eles vão, né, tipo, ouvir as críticas da comunidade e fazendo mudanças no preço, nesse negócio do gacha. Acho que pelo menos poderiam dar um precinho aí de moeda pra você comprar o buff que você quer. Porque querendo ou não vai ser, é caro. Seria caro. Considerando a mecânica dos buffs, acho que ia ser uns 2.000 moedas. Mas considerando que cada brawler tem 3 pra estar full, é porque outra coisa dos buffs é que, tipo, você pode comparar, por exemplo, os buffs com poder de estrela. Tipo, você tem 2 poderes de estrela e 3 buffs. Mas aí, tipo, poder de estrela você só usa um de cada vez. Então você pode comprar só um. O buff não. O buff você usa os 3 ao mesmo tempo. Então pra você ter o Brawler Pool, você precisa dos 3. Então, E só passando rápido assim. E só passando rápido assim pela informação. O negócio de bling também é uma patifagem. Porque você paga 10.000 blings, que você poderia comprar 2 skins épicas. Hoje em dia as skins épicas são bonitas demais. Você gasta 2 skins épicas para ganhar uma skinzinha do buff brilhantezinho. Você não ganhar nada. Tipo, é a mesma ideia, essa ideia dos blings. Eu imagino que seja a mesma ideia das skins douradas. Tipo, quem não tem mais o que gastar, compra. Ou quem quiser aí. Só que o problema é que a skin dourada, ela é um marco na sua conta. Além de que você usa ela, é bonito ali na partida e tudo mais. Agora, o buff, ele não aparece direito na partida. Os buffs normal em si. Eu acho essa ideia maravilhosa dele ser bonequinhos. Porque dá um pouco de personalidade pro poder. Mas aí ele não aparece, não tem nada sobre isso. Muito chato isso. Enfim. Então, tipo, ele nem aparece na partida. Custa o olho da cara e igual aos buffs padrões, você não escorre. Tipo, a pessoa pode gastar 50.000 blink que tem a chance de não pegar o que ela quer. Então, tá entendendo que parece que tudo nessa mecânica tenta ser falho. Tenta dar ruim. É isso que eu tô querendo dizer. Que tudo nessa mecânica é ruim. Tipo, não tem nada de bom. Não tem. A mecânica quebrada é ruim de pegar. Então, vamos. Opinião final aqui. Opinião final. Os buffs são, no momento, pelo menos, né? Como primeiro momento, são ruins. Tipo, não tem o que você defender. É ruim pra quem é iniciante. É ruim, vai ser no futuro ruim pra quem é pro player. Você não escolhe. Então, não, tipo, é ruim de todas as maneiras. A mecânica é ruim, quebra o jogo. É as zippers piores. Tipo, em quesito em gameplay, é as zippers só que piores, porque é muito mais quebrado que as zippers. Porque as pessoas só tá com os efeitos aí. Deixa eu, tipo, isso que, só pra finalizar assim, isso que as pessoas não pegou um brawler forte, que ela pegou. Todos os brawlers que receberam buff estavam assim, mais ou menos, pra ruim. Imagina quando eles pegar uma mina da vida, tipo, tá longe. Então imagina eles lançam aí da mina, tá longe. Eu tô repetindo, foi mal. Tá longe, mas pensa, a mina, o Meeple mesmo, né, que tá forte, o Pierce. Você me entende? Esses Brawler, tipo, os Brawler que tá ruim, eles ficam bom. Tipo, por exemplo, a Amy estava lá no fundo do poço com os buffs dela, quebrou o jogo. Imagina a Supercell pega, faz fazer buff de um Brawler que já é quebrado, tipo a mina. Pô, nem sei o que eles vão colocar demais ali. Porque outro bagulho que me encuca nesse quesito é porque, tipo, eles pegaram Brawlers que são mais antigos e tem mecânicas mais simples. Imagina quando eles pegam um desses Brawlers atual que tem umas mecânicas muito complexas. Eu nem sei o que eles vão fazer. Então, mas no geral é tudo isso. Só finalizando,
Até a animação eu achei meio estranha. Tipo, eu juro, eu quase vomitei assistindo aquilo lá. E não tô falando ruim da animação, tipo, tô falando que eu não gostei da animação. Tipo, o que tem. Ah, o que tem na animação é ruim pra mim, mas o vídeo em si é bom. Tipo, dá pra ver o carinho aí da Supercell fazendo um vídeo tudo informativo, como se realmente fosse um brinquedinho, né? Então, parabéns aí pra todo mundo que fez a animação. Eu senti um pouco mal, mas tá boa. Enfim, um vídeo um pouquinho longo, acho que eu me empolguei um pouquinho. Mas enfim, eu só queria, né? É porque é uma mecânica que, como eu já falei, eu sou o maior hater dos buffs, então falar mal deles é prazer pra mim. Mas é isso aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ele foi um pouco longo, provavelmente ninguém vai ver tudo, né? Eu conheço quem vê meu canal, provavelmente não vai ver todo o vídeo. Mas mesmo assim, eu espero que vocês vejam todo o vídeo, né? Quem já chegou no final já viu, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram mais desses vídeos desse estilo, pode falar aí nos comentários. E é isso. Falou!